Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vocês vão ficar no escuro aí, não sei como é que vocês vão ler a Bíblia de vocês, mas isso faz parte um pouquinho da realidade que a gente está tentando expressar hoje. E talvez você tenha visto os testemunhos aqui na frente e você deve ter dito assim: puxa, que estranho, cristão sendo perseguido por causa da sua fé. E eu vou apenas dizer para todos nós aqui que se nós não estamos sendo perseguidos, nós é que somos a exceção. Desde o princípio, se você já leu alguma coisa da Bíblia, se você entende alguma coisa a respeito do cristianismo, nós sabemos que o cristianismo, e principalmente a comunhão com Deus no Antigo Testamento, antes de ser Cristo a revelação total do plano de Deus, todas as pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento com Deus, elas tiveram que abrir mão de alguma coisa em sua vida. Nós é que nos acostumamos a um cristianismo, entre aspas, fácil de ser vivido, fácil de ser conduzido, né? Nós é que nos acostumamos mal a uma realidade que, no fundo, não é essa realidade. O próprio Jesus, ele foi perseguido, e nós temos que lembrar disso, e nos avisou e nos alertou que também nós, por seguirmos a ele, também seríamos perseguidos. Eu fiz uma breve pesquisa essa semana a respeito de pessoas que tiveram que abrir mão de alguma coisa, tiveram que renunciar a alguma coisa para terem uma comunhão mais íntima com Deus. E no fundo, não há ninguém na Bíblia que você vai encontrar que não tenha aberto mão de alguma coisa para andar de forma íntima com Deus. É por isso que eu digo que nós somos uma exceção na história do mundo e, ao mesmo tempo, no lugar onde estamos. Porque você acabou de ver aqui que, dependendo de onde estivermos hoje, nós somos perseguidos por causa da nossa fé. E eu lembrei um pouquinho, então, de algumas pessoas, como, por exemplo, Abraão, que foi chamado para sair da sua casa, para sair no meio dos seus familiares, para sair do meio da sua cultura, para sair do meio da sua segurança, para ter uma comunhão mais íntima com Deus. E Deus fez com ele, então, uma aliança. Vamos lembrar de Moisés. Moisés teve que sair não só do seio da sua mãe e ser colocado no rio, fugindo da perseguição que os egípcios estavam fazendo às crianças hebreias. Ele também teve que sair do palácio e passar um tempão em Midian, pastoreando ovelhas e cuidando de bichos no deserto, para que depois Deus pudesse torná-lo um dos pilares pelos quais Deus traria o seu povo de volta à terra prometida e à sua comunhão. Ruth teve que abrir mão também da sua cultura moabita que era, teve que seguir sua sogra, abrir mão da sua proteção e da sua cultura e viver em uma terra estranha, como estrangeira, passando fome, tendo que colher em lavoura estrangeira para tirar dali o seu sustento e o sustento da sua sogra. Nós temos também Eliseu, que teve que parar de ser o sustento de sua família quando é chamado por Elias e ele sacrifica o arado e os bois que eles estavam trabalhando para se tornar um profeta de Deus. Jeremias, o profeta Jeremias também, que foi inclusive incentivado por Deus a não ter família, a não se casar e a não ter filho, por causa do seu chamado profético. Nós podemos lembrar também de João Batista, que teve que abrir mão do conforto da sua família, estar no deserto, passar fome, comer gafanhotos e mel, né? Para que finalmente ele pudesse ser a voz no deserto que estava abrindo o caminho para o Messias. Os discípulos de Jesus, todos eles, tiveram que abrir mão, deixar seus trabalhos, abrir mão de famílias para ser os discípulos que Jesus estava chamando. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das epístolas do Novo Testamento, também teve que abandonar uma posição social de influência, teve que abandonar uma posição social religiosa muito alta e ser espancado, apanhar, passar fome e ter que correr para lá e para cá. Na carta aos Hebreus nós temos
uma carta inteira dedicada a cristãos de origem hebreia que estavam espalhados por diversos pontos do mundo, porque havia sobre esses cristãos uma enorme perseguição. Então, ser perseguido não é um privilégio apenas das pessoas que estavam sendo ditas aqui. Ser perseguido por causa de Cristo é um privilégio que Deus deu em muitos momentos da história e continua também permitindo que nós passamos. E eu, então, resolvi, por meio do testemunho das pessoas com as quais eu tive contato, e isso que foi lido para vocês aqui, eu tive contato e procurei me informar melhor sobre isso. E eu, então, tracei um paralelo de 3 elementos que marcam a vida de quem quer ter comunhão íntima com Deus. E, infelizmente, um dos resultados é a perseguição. Mas um desses elementos que eu vejo que é forte em todas as pessoas que tentaram andar e ter uma vida íntima com Deus é a renúncia. E a renúncia disso, eu gostaria que nós estivéssemos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 19. E nós não vamos ler um texto muito longo, não. É Mateus 19, o versículo 29. Se você pegar o Evangelho de Mateus, ali pelo capítulo 17, Jesus, ele foi transfigurado. Ele se apresentou em toda a sua glória diante de Mateus, Tiago e João. Ali ele foi transfigurado e eles viram Jesus, então, em toda a sua glória. No versículo 18, no capítulo 18, ainda é feito dos antibióticos da semana. Calma aí, vai devagar. No capítulo 18, nós temos os discípulos brigando sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Eles queriam saber qual vai ser o maior, porque se Jesus se transfigurou, bom, então a gente vai ter uma herança muito grande. Mas assim, a gente sabe que esse negócio não funciona assim, de forma muito fácil. Então, eles estavam querendo saber qual deles era o mais importante no reino dos céus. E no todo o capítulo 18, você vai ter essa briga e essa busca dos discípulos e Jesus ensinando para eles a respeito de o que realmente é ser maior no reino dos céus. Até que no capítulo 19, então, surge um homem, um jovem rico, que estava com os mesmos anseios dos seus discípulos. Esse jovem, na verdade, é um homem, a gente não sabe a idade dele, ele é chamado de jovem rico, a gente não sabe por quê. Mas esse homem chega para Jesus e faz praticamente a mesma pergunta que os discípulos fazem. Como é que eu herdo o reino dos céus? Ele também quer ser alguém que tem uma vida espiritual e ele não quer ser qualquer um lá no céu. E aí ele faz essa pergunta para Jesus. E Jesus então explica para ele que para ele ser grande no reino dos céus, ele precisa começar obedecendo os mandamentos, né? Abrir mão de algumas coisas. Olha só, abrir mão de algumas coisas. E esse homem então ele sai entristecido, porque ele então não teve a capacidade de abrir mão daquilo que Jesus estava pedindo para que ele abrisse mão, para ele ganhar o reino dos céus. No versículo 29 do capítulo 19, então, nós temos o seguinte, Jesus falando aos discípulos depois que esse homem foi embora. E todo o que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campo, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Esse versículo é bastante simples, porque Jesus está ensinando agora o caminho que leva à comunhão com Deus. E a gente, às vezes, ingenuamente acha que o caminho que leva a Deus é um caminho confortável, do qual eu não tenho que abrir mão de nada, no qual eu só tenho que fazer alguma coisa legal para Jesus e Jesus dizer, ok, vem comigo, é assim que você chega ao céu. E esse versículo mostra de uma forma extremamente pesada que não é assim que o reino do céu funciona. Jesus fala então que a renúncia
é algo que deve acontecer. E aí vem a pergunta, ok, renunciar o quê? Olha o que Jesus deu ali de dicas sobre o que deve ser renunciado. Casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campo. Jesus está pedindo para que as pessoas abram mão daquilo que lhes é mais importante. A moradia, o abrigo, o lugar onde nós nos sentimos tranquilos e seguros. Aquele dia que você está cansado, você está sobrecarregado, e a única coisa que você diz assim, não vejo a hora de chegar na minha casa. É o lugar da tua segurança, da tua tranquilidade, é o lugar onde você relaxa, onde você tira os tênis e você coloca os pés para o ar e ninguém vai reclamar. Que você toma no bico da garrafa o suco, não que eu faça isso, eu sou muito higiênico, mas se você quiser, você pode. Né? Que você pode passar a mão, o dedo na torta, dar uma lambidinha, e ninguém vai brigar com você. Se você estiver sozinho em casa. Né? Se a sua esposa tiver, provavelmente alguém vai brigar com você. Mas essa é a ideia, a renúncia. Todo o pano de fundo desse versículo aqui começa no versículo 16, aonde Jesus está, então, ensinando os seus discípulos que queriam, lá no capítulo 18, ser os primeiros do reino dos céus. Jesus disse, sim, é necessário que vocês abram mão de algumas coisas. E Jesus fala aqui, principalmente, dos bens materiais e dos laços familiares. Existe um preço a ser pago para que Jesus possa realmente ser seguido de forma plena em nossa vida. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 24, que não tem como servir a dois senhores, porque vai amar um e vai odiar o outro. Essas pessoas estão nos dando um exemplo de que não dá para servir a dois senhores. E que bom que eles vivem em um local onde eles não têm a tentação de olhar para o mundo e dizer, eu quero isso. Eu quero estar lá nos palácios, na riqueza, eu quero ser conhecido na cidade, eu quero ser famoso, como nós temos. Nós vivemos em um local onde essa tentação está a todo momento ao nosso alcance. E nosso coração está a todo momento dividido. E você e eu estamos a todo momento tentando ver como é possível servir a Deus e continuar servindo ao mundo ao mesmo tempo. E nós é que nos consideramos privilegiados diante das pessoas que nós ouvimos o relato aqui. Mas somos nós que estamos a todo momento dividindo o nosso coração da nossa devoção a Cristo e a nossa devoção ao mundo. É por esse motivo que a igreja ela deve se separar do mundo. Não separar e viver de uma forma independente, mas separar no sentido de dizer nós somos diferentes. Porque a igreja ela é o lugar onde as pessoas que abriram mão, que fizeram uma renúncia, elas são recebidas aqui. E talvez você tenha o privilégio de ter tua família aqui dentro dessa igreja. Eu não tenho. Quem vai ser minha família aqui dentro? Se não vocês. Quantas pessoas entram por aquela porta ali e abriram mão de casa, de família, de pessoas, que foram hostilizadas por suas próprias famílias por, entre aspas, trocar de religião? Quantas pessoas nós estamos recebendo ali que tiveram que ser, talvez foram taxadas na sua empresa de louco, de maluco, de fanático, porque adora a Cristo. É gozado todos os dias na escola. E nós recebemos essa pessoa, às vezes, de forma descuidada, sem dar para ela o verdadeiro privilégio de experimentar o que é viver família aqui dentro. Nós vamos para a nossa casa, nós vamos lá nos tapar no nosso cobertor quentinho, na nossa casa com lareiras e ar-condicionado bem quentinho, e nós vamos dormir sem problema algum. E quantos aqui talvez não tenham esse privilégio e nós não sabemos, porque não nos envolvemos o suficiente na vida uns dos outros, porque consideramos o estar aqui no domingo à noite apenas um evento legal, como se eu tivesse ido no clube de tarde, partilhado a piscina com alguém, ou fui ali na Sorvelândia e comi um sorvete e sentei do lado de alguém, cumprimentei, até vi que é legal, olha só essa família brincando com seus filhos, mas eu levanto, eu pago a minha conta e eu vou embora. Quantos de nós tratam a igreja dessa mesma forma? Um clubinho, que a gente vem para participar, e não um local onde nós estamos preparados para receber aqueles que renunciaram. Sabe por quê nós não fazemos isso? Porque eu acho que nós não... E quando nós não abrimos mão de alguma coisa, a gente acha que o outro que está do nosso lado também não abriu mão para estar aí do nosso lado.
Ele não sofreu nada, ele não teve que abrir mão de nada, ele não teve que enfrentar nada, está tudo tranquilo. Se eu não sei o quanto eu tenho que abrir mão de coisas para estar aqui presente, eu trato a nossa presença aqui como apenas mais uma presença talvez não tão cara assim. É por esse motivo que Cristo fala que no céu não se casam nem se dão em casamento. Família nuclear, ela termina aqui na terra. Até no casamento diz que o homem não deve separar o que Deus uniu, mas até que a morte nos separe. Ele diz assim, não, e daí nós vamos chegar lá no céu, eu vou dizer, não, Simone vai chegar lá, Edgar, que legal. Calma aí, a aliança ficou lá no corpo, lá no caixão. Né? Aqui agora cada um por si, querida. Sabe por que tem que ser assim? Porque lá no céu eu não posso amar a Simone mais do que a Paulo. Lá no céu eu não posso amar a Simone mais do que o Edu. Porque se fizermos isso, nós vamos transformar o céu na mesma bobagem que nós temos aqui. A igreja tem que começar a viver essa realidade. É claro que eu amo a Simone, continuarei amando a Simone, e eu fiz uma aliança com a Simone. E enquanto Deus permitir, é meu trabalho honrar essa aliança até o fim. Mas quando eu estou aqui dentro, Simone não é minha única parente. Simone não é a única pessoa da minha família. Quando eu estou aqui, eu entro numa família maior do que isso. E Simone e eu podemos desfrutar da companhia de todos vocês. Isso que é igreja. Porque nós recebemos aqueles que renunciaram àquilo que para eles foi de mais importante no mundo. E Jesus está alertando, eles renunciaram família e eles renunciaram bens materiais para vocês estarem juntos aí agora. Então, alguns de nós aqui hoje têm como única referência familiar o exemplo de pessoas aqui de dentro. E nós continuamos permitindo que coisas mundanas, como política, classificação social ou outra coisa, separe e quebre essa união. Isso é inadmissível. Uma igreja que classifica um como colorado e outro como gremista é inadmissível. Ou como brasileiro e argentino, ou como direita e esquerda. Se não estamos aqui única e exclusivamente por Cristo, então a gente tem que ir embora. Quem está aqui e diz que faz parte do reino de Deus, renunciou a alguma coisa para estar aqui. Essa pessoa que está do teu lado agora, renunciou a alguma coisa para estar do teu lado. E dizer, ó, esse aqui é meu irmão, mais às vezes do que irmãos que nasceram. Então, o que começa a classificar uma igreja e uma pessoa que anda com Cristo é a renúncia. Mas não só isso, como também nós temos a capacidade de termos uma recompensa. Pessoas que andam com Cristo, e o próprio Cristo falou, que quem abriu mão de todas aquelas coisas, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Nem só de abrir mão vive o cristão, mas de receber, e essa é a parte boa. Mateus capítulo 5, versículo 12, volta aí um pouquinho. Mateus capítulo 5, versículo 12, alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós temos uma recompensa e nós olhamos para essa recompensa. Todas as pessoas que resolvem ter intimidade com Deus descobrem uma recompensa que é muito maior. E se você quiser abrir o capítulo 13 desse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 44 até o 46, dizem assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde. Depois de achá-lo, então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Então, não há nenhuma recompensa aqui nesse mundo. E essa é a segunda grande verdade. Nós, às vezes, estamos muito ocupados com as coisas do mundo para investir em pessoas da nossa igreja. Eu trabalho demais, eu estudo demais, eu corro demais para fazer um discipulado, para chamar alguém para tomar um café na minha casa, ou para chamar alguém para tomar um café no final de tarde em algum lugar por aí. Está muito difícil, eu não consigo visitar alguém doente,
Eu não consigo ligar, às vezes, para alguém que está doente, porque nós estamos correndo atrás das riquezas que esse mundo pode nos dar. Nos consideramos prósperos se no dia de hoje nós ganharmos R$1.000, R$2.000, R$10.000. Consideramos que esse foi um bom dia. Mesmo que nós não tenhamos investido espiritualmente em ninguém. Mesmo que não tenhamos aberto a Bíblia para ler. Mesmo que não tenhamos, talvez, feito qualquer coisa espiritual. Mas se nós ganhamos dinheiro, esse foi um bom dia. Que coisa miserável, que vida miserável que a gente acaba. Aonde as coisas espirituais estão passando, aonde o nosso verdadeiro investimento está sendo simplesmente deixado de lado e estamos nos gastando em coisas que vão ficar para outras pessoas por aí em algum momento. Que vão ser usados, sabe-se lá como. Tudo isso que você gastou muito tempo, investiu bastante esforço para ganhar, amanhã vai ser jogado fora de uma forma que você não imaginaria, não pensaria. Não há nada nesse mundo, nenhuma recompensa que possa eclipsar a recompensa celestial que nós temos prometida em Cristo. O cristão verdadeiro, então, ele não se deixa corromper pelas coisas terrenas. E ele também não se dobra às ofertas que não tenham o céu como alvo. Quanto você vale? Quanto dinheiro alguém poderia dizer aqui, olha, eu vou te dar tanto. Dizem que todo mundo tem um preço. Mas essas pessoas aí mostram que algumas pessoas têm um preço altíssimo. E que se você não oferecer para elas algo com Jesus, elas abrem mão de tudo. Do que nós estamos dispostos. Porque essa é a nossa esperança. Então, além de renúncia e esperança, de uma forma soberana, esses homens, essas mulheres e essas crianças, que nós estamos lembrando hoje aqui, elas nos falam de uma segurança incrível. De uma segurança que não está nas coisas terrenas. E isso é o que mais me empolga na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque segurança é a coisa mais humana que você pode identificar. Eu já faz 21 anos que eu me envolvo de forma mais íntima com o aconselhamento cristão de pessoas. E se tem uma coisa que toda pessoa que vem me pedir um conselho, ou que vem me falar que está com um problema na família, ou que o casamento está difícil, ou que tem alguma coisa, tudo que Deus coloca na minha cabeça é, deixa ela sentar, descobre onde é que está a segurança dessa pessoa. Porque, em geral, as pessoas só entram em crise quando sua segurança é colocada em xeque. E, às vezes, Deus faz isso para nos ensinar aonde realmente está a nossa segurança. E eu acho isso muito interessante. E, em geral, eu escuto, Simone sabe, às vezes eu digo para ela, não dá resposta. Vamos escutar. Porque ali, ao escutar a história da pessoa, em algum momento ela traz aquele negócio dizendo assim, olha aqui, a minha segurança está em jogo aqui, o que eu faço? Eu digo, Só que se nós não estivermos dispostos a abrir mão, se nós não estivermos dispostos a ouvir as pessoas, nós nunca vamos ser um instrumento de Deus para a ajuda dessas pessoas. Então, segurança é a atitude mais humana do mundo. Todo ser humano que está aí, ele está buscando segurança. E é justamente a atitude da busca da segurança que desenrola a relação homem e Deus através dos séculos. Você e eu fazemos planos. Nós esperamos que tudo aconteça conforme o previsto. É ou não é assim? Claro que é assim. Nós traçamos um plano e dizemos, não, agora Deus vai abençoar esse plano aqui, porque não tem nada melhor que isso. Esse plano, então, nós buscamos, talvez, poder aquisitivo, nós, talvez, nos envolvemos na política por causa disso, talvez nós fazemos os nossos investimentos em formação acadêmica, talvez nós pensamos na educação dos nossos filhos, talvez a segurança fez a escolha do bairro onde você mora. Enfim, tudo o que você e eu fazemos é uma busca por segurança. Porque, vamos lá, poder aquisitivo. Quanto mais poder aquisitivo eu tenho, é uma oportunidade a mais que eu tenho de ter tanto dinheiro
e chegar e dizer assim, nem de Deus eu preciso para resolver isso. Eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso nem orar. Eu vou lá e vou fazer o que eu quero. Não é assim? Nós temos que admitir que no fundo, porque quando eu tenho que me humilhar e dizer, Deus, eu não tenho dinheiro suficiente para isso, tu pode me ajudar aqui? É humilhante. Chegar talvez para outra pessoa e dizer assim, eu não tenho como me virar aqui, será que você pode me ajudar? Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Ao mesmo tempo, pensa aí na política, por que alguns votam lá e alguns votam aqui? Quando eu digo isso, eu estou falando das vertentes da política. Por que alguns votam em fulano e alguns votam em cicrano? Porque se você conversar com os dois lados, você vai ver que os dois lados estão dizendo assim, eu acho que esse lado é o melhor para mim. Vai me trazer mais segurança. Então você tem o pessoal da direita que quer mais liberdade do Estado, porque acha que o Estado o priva demais, pega muito imposto, e eu não quero abrir mão de tudo isso, eu quero investir livremente. Ao mesmo lado, você tem a parte da esquerda dizendo assim, nós estamos desassistidos socialmente, se deixar o rico ter mais dinheiro, nós vamos continuar sendo explorados, eu preciso de um Estado que me ajude. E eu não estou dizendo aqui que tem um lado certo, um lado errado. Eu só estou dizendo para você parar um pouquinho e pensar que pessoas, inclusive, votam baseado naquilo que vai trazer para elas segurança social ou liberdade nos seus investimentos, como você achar que deve ser. Da mesma forma, a gente vai fazer investimento em alguma formação acadêmica. Quem aqui quer fazer investimento em uma formação acadêmica que dá pouco salário? Por que no Brasil hoje nós temos um grande contingente de pessoas que fugiram da classe das humanas e das pedagogias e das licenciaturas? Porque o professor ganha mal, é mal remunerado, está difícil dar aula, enfrentar os alunos e os pais de hoje está muito complexo, com um salário baixo é mais difícil ainda, então vamos para uma coisa que nos dá mais grana. E aí, cada vez mais, você chega lá, tem gente disputando vaga em profissões que dão muita grana. Por quê? Por causa da segurança. A educação dos nossos filhos. Por que a gente se empenha e a gente abre, às vezes, mão de uma quantidade considerável de grana para que o nosso filho estude em uma escola que nós acreditemos que vai dar para eles a educação necessária? Porque nós ainda cremos que quanto mais meu filho tiver oportunidades, mais segurança ele vai ter de crescer um adulto saudável. Menos problema eu vou ter com essa criatura. Quem sabe sair de casa cedo, ganhando um monte. E aí, quando eu for velho, quem sabe vai ter dinheiro para me pagar um asilo ainda. É essa segurança que nós estamos atrás, é isso que nós queremos. Nós estamos buscando segurança. Quem quer comprar uma casa baratinha em um bairro violento, que tem 3 a 4 tiroteios por dia, 5 assaltos, rouba veículos e tudo mais? Por que as casas mais baratas estão nesses bairros? Por que lá no bairro chique, alto, cheio de câmera de segurança, com um monte de mansão, é tão caro a gente ter uma moradia? Por causa da segurança. Você quer sair de casa, não quer ser assaltado, não quer ser ofertado por drogas, você quer sair e voltar em segurança, não quer tomar tiro, nem da polícia, nem do bandido. Então é óbvio que as casas mais caras vão ficar em lugares onde a segurança é melhor. Estamos entendendo onde é que nós estamos? E essas pessoas aqui estão abrindo mão de tudo isso, simplesmente para dizer, eu vou continuar andando. Me arrisco a dizer que uma quantidade grande de cristãos da cidade de Caxias do Sul abriria a mão de Jesus se você desse para ele alguma forma dele viver seguro. Grande parte das igrejas de Caxias do Sul estariam vazias. Porque no fundo, nós somos assim. Quando o mundo nos convida para depositar confiança nele e na nossa capacidade de conhecimento, na nossa aquisição de bens e no nosso poder social, por isso também nos associamos com pessoas poderosas e queremos conhecer pessoas poderosas, Jesus nos desafia a confiar inteiramente nele, mesmo que isso custe a nossa segurança terrena. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Não existe perigo maior do que amar qualquer coisa além de Jesus. Esse é o maior problema da falsa segurança que nós acabamos criando ao redor de nós mesmos. Eu quero ler agora Romanos, capítulo 8. Desculpem por isso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39.
Pois eu tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós realmente queremos andar em uma comunhão íntima com Cristo, nós precisamos renunciar às ofertas que aí fora estão sendo colocadas diante de nós, para que nós abandonemos Cristo e abramos o nosso tempo com Ele para ficar com o que o mundo nos oferece. Segundo, nós precisamos entender que a nossa recompensa não é nesse mundo. Então tome cuidado e seja realmente muito equilibrado com aquilo que você constrói nesse mundo. Porque isso vai ficar. E talvez, se você não fizer isso de forma direito, vai até ser motivo de briga e divisão da tua família. Por último, abra mão da segurança. Porque a nossa segurança ou é Cristo, ou é coisa nenhuma. Como disse o autor de Eclesiastes, se a nossa segurança não está em Deus, tudo é fumaça, tudo é vaidade, tudo é revel. E essa fumaça é impossível de ser pega. E talvez você vai dormir com muito dinheiro no banco e muito dinheiro na tua carteira. E de manhã você vai levantar dizendo, eu ainda não tenho segurança. Preciso correr atrás de mais. Nossa segurança tem que ser Cristo. Única e exclusivamente Ele. Esses cristãos, desculpem, que nós estamos lembrando no dia de hoje, nos ensinam essa verdade. E que nós sejamos aqueles que ensinam essa verdade para essa cidade que tanto carece viver uma verdade. Vivemos na Caxias do Sul punjante, que não vai a lugar nenhum e daqui a muitos anos continuará na mesma situação, a não ser que se entregue a Cristo. Que o exemplo deles seja nosso exemplo seja o exemplo para aqueles aí fora. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos entregamos, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Nós não entendemos o motivo pelo qual essas pessoas estão sendo perseguidas, por causa do Teu nome. São pessoas que não têm poder, são pessoas que não têm autoridade, são pessoas que estão simplesmente entregando a sua vida a Ti, e por causa dessa verdade, o mundo as persegue. Pedimos por eles, clamamos por eles, mas também por nós, que não vivemos na mesma realidade, mas estamos, às vezes, envolvidos em uma cegueira tão grande, que achamos que estamos em uma situação melhor, que nos entregamos àquilo que o mundo nos oferece, que nos permitimos abrir mão de algumas coisas diante das grandes ofertas que o mundo nos dá. Como nós somos enganados, Pai. Nos ajuda a entendermos essa verdade. Nos ajuda a nos aprofundarmos cada vez mais nessa verdade. Para que Tu cresça. Para que Teu reino seja a verdade na nossa vida. Para que possamos renunciar a tudo que o mundo oferece. E possamos ser uma igreja que trata os Teus filhos de forma adequada. E que saibamos que a nossa recompensa está em Ti. Assim como nossa segurança. Como o Edu começou falando aqui no nosso louvor. Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza. Em nome de Cristo, nos permita viver, ainda que nos persiga.